Bom, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre um capítulo do nosso livro Alguém Me Tocou. É um capítulo que eu acho intitulado Companheiros do Cristo. É uma mensagem de Dr. Bezerra através de Chico Xavier, que traz para nós alguns aspectos interessantes a respeito da nossa relação com Jesus. Então, nessa mensagem aqui, Dr. Bezerra traz algumas considerações muito interessantes, muito bacanas, que eu acho que a mim tocou muito o coração e eu acho que também vai tocar o nosso. Diz Dr. Bezerra aqui nesse capítulo, preste bem atenção no que ele fala. Vamos nos reconhecer na condição de companheiros do Cristo, que anseia agir por nossas mãos e ver com os nossos olhos, abençoar com a nossa voz e amparar com o nosso discernimento, na construção do reino de amor e luz, a que fomos trazidos, não só para teorizar, mas também para renovar e fazer, elevar e construir. Uma mensagem bem sintética, mas com coisas interessantes para a gente poder conversar. Primeira coisa é quando o Dr. Bezerra fala para a gente se reconhecer na condição de companheiros do Cristo. Então, isto é uma coisa um tanto diferente, não é? Ele está sugerindo que a gente seja o quê de Jesus? Companheiro, amigo. Aí eu vou fazer a pergunta: quem é que já se sente assim de Jesus? Íntimo. Amigo assim. Quem? Vamos lá. Quem já? Poucas pessoas. Isso quer dizer que para a grande maioria de nós, Jesus ainda é uma figura um tanto, não sei se desconhecida, como disse o Ronel, mas distante, não é? Alguém aqui desconhece Jesus? Não. Mais distante, né? Quem é esse tal de Jesus? Dr. Bezerra fala para que a gente tenha uma relação de companheiro, é uma relação muito íntima, muito próxima. Não é verdade? Relação de amigo. Isto não é da cabeça de Dr. Bezerra, porque ele fala isto com base nas palavras do próprio Cristo, quando Jesus disse que ele gostaria de ser nosso amigo. Está lá no Evangelho de João. Eu quero que vocês sejam meus amigos. E aí, ao longo da nossa história religiosa, esse Jesus ficou muito distante. Primeiro porque nos contaram que ele era o próprio Deus, né? Isso é um problema que talvez nos distanciou de Jesus, não é verdade? Porque disseram que ele era o próprio Deus. Assim nós aprendemos lá no catecismo da Igreja Católica, lembram? Não lembram? Ninguém fez catecismo aqui? Quem fez catecismo? Vamos ver. Todo mundo, graças a Deus, ninguém vai morrer pagão. Não é? Nas igrejas evangélicas também se aprende que Jesus é o próprio Deus. É o que nós aprendemos também no catolicismo, a Santíssima Trindade. É o Deus que se divide em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus quem é? O Filho. O Filho. É o próprio Deus, né? Segundo essa versão. E isso, para o Espiritismo, isso não é teologicamente correto, na medida em que o próprio Jesus falou muitas vezes, está lá no Evangelho, que ele é uma coisa e o Pai era outra.
Quantas vezes ele falou, vamos orar ao Pai que está no céu? Ora, então ele não era Deus, né? Quantas vezes ele se proclamou como o Filho do homem, o Filho de Deus. E essa concepção de que ele era o próprio Deus talvez tenha nos distanciado muito dele. E pior do que isso, não nos motivou muito a segui-lo. Porque, bom, confesse comigo, que vantagem teria, que mérito teria Jesus de ser um homem amoroso, de ter feito bem, de ter feito tantas coisas, se ele era o próprio Deus? Pô, Deus é para fazer essas coisas mesmo. Vocês não acham? Não é verdade? É Deus. Quero ver ele vir aqui. Quero ver se ele, né, se ele fosse humano como eu. Mas foi humano. Jesus é um espírito criado como nós, que viveu como nós, teve experiências como nós, teve dificuldades. E não estou falando do Jesus há 2000 anos, estou falando do Jesus das suas vidas anteriores. Porque se Deus tivesse criado um espíritos diferentes, uns melhores e outros piores, quem? Anjo. Imagine, Deus já criou anjo. Qual é a vantagem de ser anjo? Já ter nascido anjo. Tem algum mérito nisso? Não. Não recebe carnê para pagar. Não vai nome no Serasa. Já viu o nome Miguel, Arcanjo Miguel no Serasa ali? Né? Não tem inimigo, não tem trânsito, não tem doença. Quer dizer, qual é a vantagem? Qual o mérito disso? Nenhum. O mérito está quando a gente o quê? Adquire a nossa angelitude. Quando a gente adquire a nossa santidade através do nosso esforço. Através do nosso próprio mérito. E foi isso que Jesus veio nos ensinar. Por isso que Dr. Bezerra traz essa concepção do Cristo muito humana, dizendo que nós devemos o quê? Nos considerar companheiros dele. E a gente fica tão, né? Vocês já perceberam como a gente fica envaidecido, orgulhoso quando a gente tem um amigo importante? Não é? Ah, fulano é meu amigo. Ali você conheceu ele ali, né? Ali momentaneamente, aquela pessoa, aquele artista, né? Você cruzou com ele no aeroporto, ou no restaurante, ou na rua, no banheiro, você tirou uma foto com ele, né? Isso é meu amigo. Meu amigo Roberto Carlos. Né? O meu amigo não sei o quê, eu sou amigo do deputado, sou amigo do não sei o quê. A gente se sente importante. Tudo bem. Mas é engraçado. Como é se sentir amigo de Jesus? Isso não teria uma importância? Porque esse amigo aqui não fura. Os amigos aqui da terra pode o quê? Não pode furar? Você é 100% fiel? Amigo? Você garante que você sempre vai estar lá? Na alegria, na dor, na tristeza? Eu te amo, meu bem, para sempre. Mas, quando surge a primeira crise econômica, o amor sai pela janela. Não é?
E nós somos assim, não somos? Vamos reconhecer. Tem dia que a gente está bem, que a gente é super amigo, super legal. Tem dia que a gente o quê? Não quer falar com ninguém. Hoje mesmo você não fez isso? Não é? Não atendeu aquele telefonema. Não quer cruzar com tal pessoa. Nós somos assim. Mas este amigo aqui, não. Então nós devemos estreitar esse relacionamento com ele. Primeiro saber que ele quer ser nosso amigo. Que coisa maravilhosa. Não é só a gente que quer ser amigo dele. Não, ele já antecipadamente falou que quer ser nosso amigo. Talvez nós pudéssemos perguntar, mas como é que ele vai conseguir ter tanto amigo aqui na Terra? Como é que ele vai saber que eu existo? Dá para imaginar algumas coisas, né? Como espírito mais evoluído, como governador planetário, como espírito de grande elevação, ele sabe tudo o que acontece aqui na Terra. Vocês imaginem, por exemplo, aquele pedreiro que construiu aquela casa. Ele conhece todos os detalhes daquela casa. Conhece todos os pormenores, todos os ambientes. É a mesma coisa com Jesus. Ele é o construtor desse planeta, conhece tudo. E ele que nos convidou para vir morar aqui. Porque a gente também já pode ter sido de outros planetas. A gente é tudo ET. Nós estamos aqui como inquilino na Terra. Mas com autorização dele. Com conhecimento dele. Está no Evangelho. Que ele conhece a cada um de nós. E não é um conhecimento teórico, é um conhecimento prático. Vamos imaginar, por exemplo, vocês vejam o que acontece. Mãe ou pai, mas com mãe. Quantas vezes a mãe está lá em casa, está cozinhando, de repente ela tem um pressentimento sobre o filho. Nossa, me veio um pensamento agora, uma apreensão, uma aflição, uma preocupação com meu filho. Dá meia hora, uns 40 minutos, vê a notícia. Aconteceu alguma coisa com o filho foi despedido, o filho foi mandado embora, o filho bateu o carro. Não acontece isso? Por quê? Porque a mãe, com aquela ligação espiritual de amor que ela tem com o filho, ela está sintonizada energeticamente com ele e consegue perceber o que está se passando no mundo dele. Agora vamos imaginar isso com Jesus. A elevação espiritual dele, a grandeza espiritual dele. Ele sabe o que está se passando com cada um de nós. Se não soubesse e não pudesse ajudar, ele jamais falaria que queria ser nosso amigo. Porque ele não poderia cumprir essa promessa. E ele mesmo disse que o verdadeiro amigo é aquele que dá a sua vida pelo outro. Olhem, o verdadeiro amigo é aquele capaz de dar a sua vida pelo outro. Por isso que a gente ainda não é amigo, né? Não é? Não chegamos a essa primazia. A gente pode até dar a vida por um filho, né? Quem daria a vida por um filho? Levante a mão. Isso. Ótimo. Quem daria a vida por um parente? Dona Neide, só a senhora. Na próxima eu quero reencarnar na sua família. Não é? Você percebeu?
Teve gente que começou a levantar a mão na hora de que já baixou a mão. Que ele lembrou da sogra, lembrou aqueles encostos na família que a gente tem, né? Então, trazer essa relação mais íntima com Jesus. Dr. Bezerra recomenda isso. E isso começa a mudar muito a nossa natureza. Eu sou amigo de Jesus. Pensou? A gente incorporar. Jesus é meu amigo. Naquela hora ruim, eu sei que Ele está comigo. Na hora da minha dor, Ele está comigo. Até porque Ele falou que Ele tinha vindo para os doentes e não para os sãos. Como doentes todos nós somos, do corpo e do espírito, Ele veio para nós. Então, eu me sinto sozinho nessa luta. Não, Jesus está acompanhando passo a passo. E Dr. Bezerra prossegue aqui nessa mensagem dizendo que Jesus quer ser nosso amigo, mas Ele tem também algumas intenções conosco. Ele quer nos ajudar? Sim. Porque o amigo é aquele que ajuda, que apoia. Mas ele quer alguma coisa a mais em nós. Preste atenção. Jesus anseia agir por nossas mãos. Olha. Jesus quer agir por suas mãos, por nossas mãos. O que será que Ele gostaria de fazer com as nossas mãos? O que você acha que Jesus queria fazer com as nossas mãos? Ajudar quem está precisando. Provável. Com as nossas mãos. Que tipo de ajuda que Ele pode fazer com as nossas mãos? Vamos lá, gente, vocês estão tagarela. Jesus quer falar também com a sua língua. Vamos, fala. Né? O que é que Jesus gostaria de fazer com as nossas mãos? Uma caridade, é muita coisa. É mais específico. Por exemplo, Jesus tomou e incorporou você lá na sua casa e vai usar as suas mãos. O que Ele faria lá na tua casa com as tuas mãos? Dá um passe? Tudo bem. Vocês não acham que Jesus ia dar uma fuçada no seu armário? Se Ele fosse lá, o que Ele ia fazer? O que vocês acham? Essa aqui não está usando. Essa aqui também ela não usa faz tempo. Ele é seu amigo, Ele sabe. Não é isso? Essa aqui já saiu de moda. E vamos dar essas roupas para quem está precisando. Jesus faria isso com as suas mãos. Está louco para incorporar você. Depois Ele ia dar uma olhadinha na sua sapateira. Né? Tem 50 pares para 2 pés. É muito sapato para pouco pé, né? O que mais que Jesus faria com as nossas mãos? Abraçar. Interessante. Quanta gente está precisando de um abraço? Lá em casa. Olha, não saí de casa ainda. Lá em casa. Não é? Quanto tempo a gente não abraça um filho, um pai? E o abraço é tão importante porque é o toque. E a gente precisa de toque. A gente tem anemia epidérmica.
E a maioria de nós sente o amor através do quê? Do toque. E pesquisas científicas já demonstraram o quanto que isso é verdade. Crianças que nascem, né, prematuramente e que tem que passar um período no hospital naquelas... Isso. Já se descobriu que essas crianças que podem receber a presença diária da mãe, e a mãe vai tocando, vai fazendo carinho nessas crianças, essas crianças se recuperam e se desenvolvem mais rapidamente do que aquelas que não podem receber as suas mães para essa tarefa. Então, o toque é uma demonstração concreta de afeto. E é às vezes assim que muitos de nós entendemos. Porque é aquele gesto do abraço da pessoa que se abre. Eu estou inteiro para você. Então, muitas vezes, nós precisamos utilizar essa linguagem corporal. Não precisa beijar filho, abraçar filho. Mesmo que eles não gostem. Né? Sobretudo quando eles estão na adolescência. Ai, pai, que vestido, que mico. Né? Eles ficam assim. Mas abrace e beije. Não economize isto. Porque amanhã vai fazer falta na vida deles. Né? E vai fazer falta na nossa vida. Então precisamos fazer isso com mais insistência. Hoje à noite vamos chegar a fazer em casa. Chegar lá vai ter que abraçar todo mundo. Quem vai fazer isso, levante a mão, vamos ver. Espera aí que o mentor está tirando fotografia de você para ver se você vai fazer isso. Sobretudo se a gente tem em casa pessoas que são chamadas de sinestésicas. Já ouviram essa expressão? A neurolinguística classifica as pessoas em 3 grupos: as visuais, as auditivas e as sinestésicas. Então, são modos de percepção da realidade. Os visuais, óbvio que costumam detectar e perceber a realidade por aquilo que eles veem. Então, quem é visual aqui não está gostando muito da minha palestra, porque não tem slide, não tem transparência, não tem imagem, não tem foto. Mas os auditivos estão amando. Mas se eu coloco a transparência e só deixo as coisas rolar, os auditivos já não vão gostar muito, porque eles precisam o quê? Ouvir. Né? Então, dica. Então, vamos perceber como é que são as pessoas à nossa volta. Dica para os homens. Mulheres são muito auditivas. Elas precisam escutar. Sim, elas são falantes na expressão, na comunicação, mas quando na percepção das coisas, elas precisam muito o quê? Escutar. Vou falar uma coisa aqui com todo respeito. O órgão sexual da mulher mais interessante são os ouvidos. Não é? A senhora nunca pensou nisso, né? Claro que não estou falando, óbvio, das orelhas, mas daquilo que a mulher escuta, não é? Mas há pessoas sinestésicas que precisam o quê? Não adianta falar, não adianta ouvir, mas precisa tocar. Eu tenho um filho sinestésico. E um dia eu fui escolher para comprar um colchão.
E ele foi comigo na loja. E experimentamos, vi um, vi o outro, analisei, tal, como eu sou visual, fico olhando. De repente, meu filho desapareceu. Ele era ainda pequenininho. Aí eu falei assim, meu Deus, onde é que está o menino? E procurei. Onde eu achei? Deitado num colchão. E falou assim para mim, pai, esse aqui é o bom. Ele experimentou todos, sinestésico. Então nele eu já percebi, eu preciso o quê? Não adianta falar, papai te ama, legal. Não, eu preciso chegar junto, abraçar, beijar, né? Pegar na mão. Hoje já não quer muito pegar na mão, né? Desde que esteja em casa, ninguém esteja vendo. Mas tem que pegar. Então veja, Jesus quer agir por nossas mãos. Então quanta coisa a gente pode fazer com as mãos? Podemos escrever, mandar uma mensagem, um e-mail, um torpedo, um aceno. Quanta coisa a gente pode fazer com a mão? Não é? Um carinho. Fazer um prato de comida, costurar. Quantas coisas nós podemos fazer? Mas Jesus também deseja ver com os nossos olhos. Como é que seria Jesus vendo com os nossos olhos? Como é que ele veria? Como é que seria o olhar de Jesus? Jesus chegou em casa, incorporou a gente, tomou os nossos olhos. Como é que ele veria o povo lá em casa? Aquele familiar que você tem aquela dificuldade difícil. Você nem olha para ele. Como é que Jesus veria aquela pessoa? Com amor. O que mais? Olhar de paciência. Como é que seria um olhar de paciência? Já treinaram o olhar de paciência? Compaixão. Atenção. Isso é uma coisa interessante, porque tem gente que a gente não está nem enxergando. Pode ser que tem gente na nossa vida, não só em casa, no trabalho, pessoas que cruzaram, fazem parte da nossa rede de relações. Pode ser que essas pessoas a gente não está nem olhando. Não olha, não enxerga, não vê a pessoa. Não sabe quem é, não dá importância para ela. Isso no ambiente de trabalho, então, a gente geralmente só olha para os superiores. Às vezes para os subordinados ou para as outras pessoas a gente não dá menor atenção. Ou tem um olhar de desprezo. Um olhar de indiferença. A pior coisa é a indiferença. Você não ser notado. Não é? Quando você chega em casa, você já está 3 horas lá, ninguém percebeu que você chegou. Não é? Não é o que vai acontecer com vocês hoje? Vão chegar em casa, todo mundo vai falar, ai, que bom que você chegou, como você demorou, que saudade de você. Nossa, essa palestra demorou tanto hoje, né? O que aconteceu? Olha, vem aqui que eu fiz uma sopinha para você, fiz uma coisinha. Não é assim que vai acontecer? Não é. Mas quem é que é companheiro de Jesus? Quem é que vê no Grupo Esperança hoje? Nós. Então Jesus quer incorporar nós para a gente ver com os nossos olhos. Então nós precisamos ter um olhar diferente. Olhar diferente. Enxergar as pessoas. Eu trabalhei, já contei isso daqui, trabalhei 10 anos num prédio, num trabalho, que eu tomei elevador 10 anos com uma ascensorista. Todo dia. Na ida e na volta. Um dia, essa mulher me pediu um autógrafo. E eu fiquei todo feliz. E aí, quando eu fui fazer o autógrafo, eu me deparei com um problema. Eu não sabia o nome dela.
E eu olhava para a cara dela. E eu falei, meu Deus. E aí vi que o meu problema era muito grave. Porque não é que eu havia me esquecido. Porque se esquecer, normal, né? Eu já vou fazer um habeas corpus preventivo aqui. Se um dia você for pedir um autógrafo para mim e eu esquecer seu nome, me perdoe. Né? E depois dos 30 a gente começa a ficar com uns lapsos de memória e às vezes eu não me lembro. Né? Mas aquela mulher era pior. Não é que eu não havia me esquecido. Eu não sabia. Gente, foi a hora mais difícil na minha vida. Uma das horas mais difíceis porque, sabe, aquela agonia. E a vergonha de ter que perguntar o nome dela para ela. E naquela hora não apareceu nenhum espírito para me falar. Olha, nem um fofoqueiro, espírito fofoqueiro, porque deve ter muito por aí, né? Não apareceu. Eu precisei perguntar. Como é mesmo o seu nome? Foi a pergunta mais difícil. Aí ela falou assim, doutor De Luca, eu estou há 10 anos trabalhando aqui com o senhor não sabe meu nome ainda? Eu não olhava para ela. Ela era uma sensorista. Aí ela falou assim, meu nome é Maria. Nome da mãe de Jesus. Ela fez questão desse comentário para piorar a minha situação. E aí fiz, escrevi, né? Quase escrevi um outro livro para ela, no autógrafo. Aí depois de todo dia, depois daquilo, ela sempre chamava para mim assim, olha, doutor De Luca, tenha um bom dia de serviço. Eu entrava, bom dia, dona Maria, até logo, dona Maria. E ela, olha, que Deus lhe acompanhe, que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Isso ela não falava antes. Ela não falava. E eu fiquei imaginando, o que ela pensava? Esse homem tem um rei na barriga. O que ele pensa que ele é? E aquela vibração, às vezes, ruim, né? Não falava vá com Deus. Às vezes falava vá com o diabo. E eu ia, viu? Muitas vezes eu fui. Então, Jesus deseja ver com os nossos olhos. Vamos começar a enxergar as pessoas. Não só enxergá-las fisicamente, porque eu enxergava. Eu não era um espírito que estava lá, invisível, no elevador. Esse olhar aqui é o olhar de importância. Essa pessoa é importante. Todo mundo é importante. Depois de um tempo eu devia saber que essa mulher, depois daquele dia, ela começou a orar por mim todo dia. E não é importante? Passou a ser importante quando eu dei importância para ela. Meio forçada no começo, né? Então vamos enxergar mais as pessoas, vamos olhar. Né? Às vezes a gente está convivendo com pessoas e não olha, não sabe que ele... O que passa com ele, como é que ele é, como é que é a vida dele. Ele tem filho, não tem filho? Como é que ela está sentindo, o que ela está passando? Jesus faria isso conosco. Aliás, ele quer fazer isso conosco. Mas Jesus também deseja abençoar com a nossa voz. Como é a nossa voz? O que Jesus modificaria na nossa voz? As palavras. As palavras é um primeiro caminho, ou seja, a gente saber que tipo de palavra está usando, né? Às vezes a gente está usando palavras duras, palavras pesadas, palavras cortadas, né? Mas também o tom de voz, não é? O tom de voz é muito importante. Porque às vezes a entonação é que
é que modifica o que azeda a maionese, né? A maneira como a gente entona, né? A voz. Então, isso tem sentido para nós? Porque mudando a nossa voz, tendo uma voz... Que tipo de voz a gente gostaria de ouvir? Voz humilde? Uma voz suave, educada, né? Não uma voz assim melada, né? Uma coisa que fica uma coisa chatinha, né? Mas aquela voz, ai, né? Aquela voz melíflua, aquela voz que, né? Não é natural, não é humana, né? Voz o quê? Voz do coração. Como é que seria uma voz do coração? Fala para nós, filha. Como é que você fala? Tá. Isso. Então, imagine. Vamos nessa aí. Você acordando. Você tem filho? Como é que é? Tem um neto. Seu filho, aquele difícil. Vamos lá. Acorda ele de manhã. Com essa voz do coração. Como é que é? Então. Por isso que o pai Joaquim mandou eu perguntar para você. Não dá para sair, não sai sempre, não. É só. Mas como é que é a voz do coração vai? Acorda o filho agora com a voz do coração. Que mãe. Não dá, né? Uma voz boa que ela falou aqui. Voz paciente. Né? Que a nossa voz é muito o quê? Irritada, ansiosa, né? Nervosa, né? Irritada. E a gente esquece que na voz tem um magnetismo. Não podemos esquecer isso. Nossa voz tem um magnetismo. A gente fica berrando em casa, gritando. Tudo isso tem efeito magnético, que vai contaminando os alimentos. Imagine você cozinhando, seja homem ou mulher, que droga, não aguento mais essa vida, esse povo. E lá você cozinhando a polenta. Aí não vai ser lá bela polenta, não. Vai ser lá porca polenta. Não é? Porque aquela polenta, pelo amor de Deus, vai dar gastrite em todo mundo. Desarranjo intestinal. Verdade, porque é o magnetismo da voz. Que se irradia pelo ambiente. Minha casa está carregada. Tá. Muitas vezes por causa do quê? Da voz. Dos palavrões. Dos xingamentos. Das gritarias. Preciso ir lá para o centro fazer um descarrego. Precisa? Descarrego na boca. Na língua. Não é? O olhar também. Aquele olhar que mata, que fere. Tem uma música do Fagner. O aço dos meus olhos e o fel das minhas palavras. Lembra dessa música? Coração alado. Né? Que ele dava um grito que era um horror. Né? Mas às vezes, o aço dos meus olhos. Olha, como é que é um olhar de aço? Eu não sou muito bom, ou sou muito bom nele? Devo ser, né? Aquele olhar de aço que te, né? Insensível, duro, pedra.
A pessoa tem até medo de olhar para nós. O fel das minhas palavras. Como é que continua essa música, Toninho? O aço dos meus olhos e o fel das minhas palavras acabaram. Então tá bom. Mas Jesus deseja o que fazer com a nossa voz? Abençoar. Abençoar. E muitas vezes com a nossa voz nós estamos o que? Amaldiçoando. O que é amaldiçoar? Jogando mal. Então Jesus teria uma tática diferente. Por quê? Nós devemos deixar que Jesus faça isto através de nós. Porque no fundo, gente, quando a gente olha com amor, quando a gente fala com brandura, quando a gente escuta, quando a gente percebe, quando a gente se interessa pela pessoa, né? Que a gente está dando a nossa vida, um tempo da nossa vida, um espaço da nossa vida para o outro, no fundo, o outro é beneficiado com isto. Mas quem é o maior beneficiado? Nós. Por quê? Porque naquele momento Jesus está atuando por nós. Não é uma figura de linguagem retórica. Porque tudo isto são emanações do amor. O amor em forma de palavra, o amor em forma de um olhar, o amor em forma de um gesto. E quando a gente permite que o amor entre na nossa vida através dessas atitudes, a nossa vida se transforma. Não é só a vida do outro que recebeu uma palavra boa. Pode até ser que ele nem entenda, nem perceba aquela palavra boa. Pelo menos não naquele momento. Mas quando aquilo já passou por nós, o maior beneficiado fomos nós mesmos. Por isso que Dr. Bezerra fala aqui, para que nós possamos fazer isto, porque afinal de contas, nós reencarnamos para construir na terra o reino de amor e luz. A nossa maior missão aqui na terra, para a qual Jesus nos mandou para cá, é construir esse reino de amor e luz. Olha que missão que nós temos, que todo mundo recebeu de Jesus. Não é somos nós que estamos aqui no palco, ou com o microfone, ou dando passe, ou cantando, não. Nós somos os mais perturbados e endividados. Mas todos nós, cada um de vocês aqui, todos que estão aqui, nós viemos aqui para construir esse reino de amor. Mas como é que eu vou fazer isto? Parece uma missão muito grande, né? Como é que eu vou construir o reino de amor na face da terra? Como? Através dessas atitudes aqui. Deixando que dentro de mim o amor vá ocupando pouco a pouco mais espaço. Que por enquanto, às vezes o que está ocupando mais espaço, o que é? É o ódio, a raiva, a mágoa, a culpa, a inveja, o ciúme, né? O antagonismo, o egoísmo, pensar só em você. E aí então, não tem espaço para esse amor. E se está faltando espaço para esse amor, está faltando tudo. Está faltando paz dentro de nós, está faltando saúde, está faltando, sabe, equilíbrio, está faltando otimismo, fé, esperança. Então, Dr. Bezerra diz que nós somos trazidos a esse mundo para construir esse reino de amor, não só para teorizar. Eu estou aqui fazendo o quê? Teoria. Nós estamos aqui falando de teoria. É importante? É. Mas o importante qual que é? Diz o Dr. Bezerra, mas também para o quê? Fazer. Praticar.
E é isso que nós precisamos fazer. Praticar. Aqui a gente já começa a praticar um pouquinho, né? Quando a gente está nas orações. Quantos aqui nas orações, nas vibrações, estão apenas pedindo por si? O Pai Joaquim me fala, muitos dos irmãos estão pedindo apenas por si na hora das vibrações. Não estão pensando na dor do outro. Percebe? Passam a vida toda pedindo apenas por si. Oh, olha para o meu filho, olha para minha filha, olha para o meu pai, olha para isso. Tudo bem. E os outros? Ah, mas o que eu tenho a ver com os outros? Tudo. Porque nós somos irmãos. Não tem ninguém desligado do outro. O mal que eu faço ao próximo, faço a mim mesmo. O bem que eu faço ao próximo, faço também a mim mesmo. Então nós estamos aqui nesse trabalho de construir o reino de Deus, não só para teorizar e não só também para aguardar, diz Dr. Bezerra. Ou seja, esse trabalho que nós precisamos fazer começa quando? Agora. Agora. Não vamos esperar a quando meus problemas resolverem, eu vou. Acho muito bonito isso, Deluca. Muita gente diz, olha, Deluca, é tão bonito isso aí, essas coisas que você fala, né? Um dia eu vou conseguir. Um dia, quando. Sabe, hoje eu estou com muito problema. Tenho muito problema hoje. Olha. Sabe quando vai acabar os problemas? Nunca. Ao contrário, nós precisamos começar a trabalhar para que os problemas acabar, não vou falar. Eu vou estar mentindo para vocês. Diminuam. Diminuam. Alívio. Né? Agora, acabar tudo. Vida assim, sem problemas, total. Isso não existe, diz o Padre Quevedo. Né? O doutor Lair Ribeiro diz assim, que paz a gente só vai encontrar no cemitério. E ele fala isso porque certamente não tem uma visão espiritualista. Porque se ele tivesse uma vidência, ele irá no cemitério e vai ver que tem muita gente lá perturbada, né? Porque desencarnou e ficou por lá, alguma coisa aconteceu, né? Ninguém veio te buscar, você não consegue sair, não larga o corpo. Muita gente feliz, né? Paz. Não. Paz é amor. Não é? Não é verdade? Paz não é amor? A paz só nasce quando a gente está amando. Então nada de aguardar, deixar para depois. Depois a gente desencarna. Depois fica velho. Com osteoporose, labirintite, pressão alta, não pode sair de casa, né? Não dá. Mas também para renovar, fazer, elevar e construir. Ele finaliza a mensagem. Olha quanto trabalho a gente tem. Renovar, fazer, elevar e construir. Aí você pode estar perguntando, de Luca, mas é muita coisa para mim. Eu estou com muitos problemas na cabeça. Eu vim aqui hoje para ver se consigo um emprego, se eu melhoro minha saúde, sabe, se eu afasto os espíritos ruins lá de casa, né? Se me abre os caminhos. O que você pode me dizer sobre isso? Está tudo aqui. Porque quando a gente começa a incorporar esse princípio que o Dr. Bezerra fala, que no fundo poderia se resumir em ajuda-te, que o céu te ajudará. Veja, qual é o primeiro passo? Ajuda. Ajuda, dê para poder receber. Quando a gente incorpora essas atitudes do Cristo, né, dentro de nós, olhar de maneira diferente, ver de maneira diferente, tratar de maneira diferente, coisas muito simples. Veja, eu não pedi aqui para ninguém construir uma creche, para construir um hospital, né, para capinar o mundo. Eu falei de coisas absolutamente o quê?
cotidianas, do nosso dia a dia, né? Das pessoas que estão convivendo conosco no trabalho, na rua, na família, nos amigos. Coisas simples. Chico Xavier falava, Jesus não nos pediu o impossível. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Só isso. Enquanto para nós isso for uma utopia, a nossa vida vai continuar sendo uma grande dificuldade. Mas quando a gente começa a sentir e esboçar que o amor vale a pena, nem sempre para o outro que é amado, que muitas vezes nem percebe isso, mas para nós que amamos. Porque quando nós amamos, é o Cristo dentro de nós. E quando o Cristo está dentro de nós, pode chover, pode o mundo dar voltas, pode ser a noite mais escura. Ele é o amigo constante, o companheiro que enxugará as nossas lágrimas, o companheiro que segurará as nossas mãos no momento da dor, dizendo, filho, meu amigo, eu estou aqui com você, e com você nós venceremos. Beijo no coração.